Olá, hoje nosso bate-papo é sobre o livro 1 da obra Reflexão Ética e Agir Moral. O título é Pensatas, sabe? Foi lançado em 2023 pelo pensador Chico Assis. Isso aí. E a gente vai mergulhar, assim, em alguns trechos do próprio livro para entender melhor. O conceito central são essas pensatas, que são tipo pequenos textos de opinião. Ah, textos de opinião. Onde o autor pega notícias ou fatos do dia a dia e, joga uma luz da ética e da moral em cima, né, para fazer a gente pensar. E tem um detalhe bem curioso em como esse livro foi feito, né? Parece que ele usou inteligência artificial, o ChatGPT, para dar uma reescrita nos textos originais dele. Exatamente. A ideia, pelo que ele conta na introdução, era deixar a leitura mais gostosa, mais fluida. Ele deu umas instruções bem específicas para IA. Que interessante. E não foi só o texto, viu? As imagens que ilustram cada pensata também foram criadas por IA, a DALL-E. E o mais doido, só a partir dos títulos. Nossa! Isso já abre uma discussão, né? Essa parceria explícita entre o humano e a máquina. Totalmente. Com certeza rende uma conversa à parte sobre autoria, estilo, enfim. Com certeza. Bom, então a nossa missão aqui é explorar algumas dessas pensatas, sabe? Tentar pegar as ideias mais instigantes sobre ética, moral e como a gente age no cotidiano. Vamos lá desvendar isso? Vamos sim. Mas antes da gente entrar nas ideias do livro em si, quem é esse Chico Assis? Só para a gente ter uma ideia da bagagem dele. Claro. O livro descreve ele como um pensador inquieto. Ele é filósofo, né? De formação e de alma mesmo. Mas a trajetória dele é bem diversa. Como assim? Ele começou em comunicação social e administração. Acredita. Depois é que ele mergulhou de cabeça na filosofia. Fez licenciatura, pós, mestrado. E assim, desde 2008, o foco principal dele tem sido ética e moral. Ah, então ele tem essa combinação da teoria filosófica com uma vivência mais, digamos, prática do mundo corporativo, da comunicação. Exato, e profissionalmente ele também atuou bastante. Foi executivo em empresas e depois, lá em 2002, fundou a própria consultoria. Uma consultoria de quê, exatamente? Voltada para desenvolver repertório intelectual, sabe? E ele também é professor, deu aula em vários lugares importantes, como o Centro Universitário São Camilo, Fundaci USP, sempre puxando para ética em gestão, bioética, ética nos negócios. Ele realmente leva a filosofia para a prática. Entendi. Então não é aquele filósofo que fica só na Torre de Marfim, digamos assim. Não mesmo. E ele tem um pé bem forte no social também. Já foi ombudsman, organizou o TEDx Ribeirão, é palestrante, foi voluntário na ONU em Direitos Humanos, no CVV, nos Médicos Sem Fronteiras. É uma pessoa bem engajada. Puxa vida. E tem outros livros publicados sobre código de conduta, mitos da ética. Enfim, essa mistura toda de experiências, né? Com certeza alimenta as reflexões que a gente encontra lá nas pensatas. Faz todo sentido. Essa vivência tão variada deve dar um olhar bem particular para as coisas do dia a dia. E sobre o livro em si, além da questão da IA, o que mais a gente precisa saber da estrutura? Olha, esse Pensatas é o primeiro volume de um projeto maior que ele planejou, chamado Reflexão Ética e Agir Moral. Pensatas, conceitos dilemas. Esse primeiro tem 60 textos curtos, tipo pílulas de reflexão. 60. Bastante coisa. É sim. E sobre a IA, o comando para o ChatGPT foi bem específico, bem curioso. Ele pediu para a IA simular um escritor de sucesso de e-books Kindle. Sério? Sério, pediu para reescrever o texto mantendo essência, mas de forma atraente, com português impecável, criar um título e, se possível, terminar com uma pergunta instigadora. Para as imagens, foi só pedir um clipart baseado no título, bem direto. Nossa, usar IA para reescrever filosofia, isso mexe muito com a nossa ideia de autoria, né? Como será que isso afeta a voz do pensador, o estilo? Totalmente. O que chama atenção aqui é essa colaboração tão aberta, tão declarada, levanta um monte de perguntas, né? Quem é o autor de fato? E o estilo? E o futuro da escrita, principalmente a escrita reflexiva, filosófica,
a tecnologia vira quase uma coautora. Verdade, é um debate que está só começando, né? Com certeza. Bom, vamos mergulhar numa das pensatas, então, para sentir gostinho. A número 5, sobre relacionamento e fidelização. Qual é a provocação principal aí? Essa é uma crítica bem direta àqueles programas de fidelidade que a gente vê por aí, sabe? O ponto central do Assis é que a maioria deles trata o cliente como um meio para chegar no lucro, ou seja, como um objeto. Ah, entendi. Não como uma pessoa, um sujeito. Exatamente. Não como um fim em si mesmo, como diria o Kant, né? A relação acaba sendo objetificada, focada só nos interesses menores, no cálculo. E por que isso seria um problema, na visão dele? Um tiro no pé, talvez. Porque essa lógica do toma lá, dá cá, tipo, eu te dou um descontinho, um brinde, você me dá sua fidelidade em troca, isso ignora o básico da natureza humana. As pessoas querem mais do que migalhas ou recompensa, sabe? Querem ser tratadas como... Como gente. Querem humanidade, respeito, querem se sentir vistas como pessoas, não só como números numa planilha de vendas. Então, essa estratégia de tentar meio que comprar a lealdade do cliente, no fundo, não funciona a longo prazo. É o que ele sugere, sim. Uma hora a pessoa meio que se cansa dessa manipulação e vai buscar outras relações, outras marcas, mesmo que não tenha programinho de pontos. O problema, claro, e o texto aponta isso, Qual seria? é que criar um relacionamento que realmente valorize o ser humano dá mais trabalho, custa mais caro, né? No modelo de negócio focado só no lucro rápido, poucos se arriscam a fazer isso de verdade. É verdade. E ele ainda faz uma conexão interessante com o ambiente interno da empresa, não faz? Faz, sim, é uma dica bem legal. Dá uma olhada em como a empresa trata os próprios funcionários. Provavelmente é um reflexo de como ela vai tratar os clientes lá fora. Se o colaborador é só uma peça descartável na engrenagem, é bem provável que o cliente também seja visto assim. Fica aquela pergunta no ar, né? As empresas que a gente conhece no nosso dia a dia tratam clientes e funcionários como gente ou só como recurso? Boa reflexão para a gente levar para a vida. Agora, saindo um pouco dessa crítica ao mercado, vamos para a pensata #6. Entre fatos e versões. Essa já soa bem filosófica mesmo pelo título. E o foco aqui é como a gente percebe a realidade. A ideia central é forte, sabe? Ele diz que, na comunicação humana, a gente nunca lida com fatos puros, objetivos. A gente sempre lida com versões desses fatos. Versões? Como assim? Versões que já vêm filtradas pelos nossos valores, pelas nossas experiências, por tudo que a gente sabe ou acha que sabe. O tal do fato objetivo em si talvez nem chegue pra gente de forma direta. Interessante isso. Ele usa alguma imagem, alguma metáfora para explicar melhor? Usa duas bem boas. A primeira é aquela brincadeira clássica do telefone sem fio. Ah, claro. Que a mensagem vai se perdendo. Isso, vai se distorcendo completamente no caminho. E a segunda é um filme antigo, acho que dos anos 80, chamado O Olho do Observador. Esse filme mostra a mesmíssima situação sendo vista e interpretada de jeitos totalmente diferentes pelas personagens envolvidas. Entendi. E qual a consequência disso pra gente, no dia a dia, se tudo que a gente tem são versões? A consequência é que a nossa própria forma de contar uma história, um acontecimento, ela está sempre mudando. Por quê? Porque nós mesmos mudamos. Tem até um ditado que ele cita que é ótimo. O futuro muda meu passado. O futuro muda meu passado? Como assim? Quer dizer que, quando a gente olha para trás com novos olhos, com mais conhecimento ou experiência, a nossa versão do que aconteceu lá atrás muda também. Então, quando a gente narra algo, a gente está oferecendo só a versão que faz sentido para a gente naquele momento. Nossa, isso complica bastante a nossa busca pela verdade, né? Seja numa notícia de jornal, numa fofoca, até na história com H maiúsculo. Se tudo é versão, como é que a gente navega nisso tudo? Pois é. Talvez o ponto principal seja justamente reconhecer essa limitação, sabe? Entender que a nossa visão é só uma parte do quadro todo, pode deixar a gente um pouco mais aberto a ouvir outras versões, a ter um pouco mais de humildade na hora de afirmar as coisas como se fossem verdades absolutas e finais. Faz sentido.
É um convite à humildade intelectual, talvez. E essa ideia de versões diferentes, de interpretações, talvez se conecte com a próxima pensata que a gente separou, a número 7, sobre ativismo e vandalismo. Esse é um tema bem espinhoso, né? Como ele aborda essa linha tênue? Ele entra num terreno delicado. Começa tentando definir os termos, né? Ativismo seria a busca por mudança social ou política que pode ser pacífica ou não. E vandalismo como aquela destruição pela destruição, lembrando a origem histórica lá nos vândalos e como o termo foi popularizado para condenar a destruição de patrimônio, obras de arte. Certo. E para mostrar a complexidade da coisa na prática, ele usa uns cenários hipotéticos, umas ilações, como ele chama, né? Exato. São 3 exemplos bem provocativos. O primeiro, um ativista solta uns pássaros silvestres que iam ser vendidos ilegalmente e quebra as gaiolas vazias. A mídia e o público em geral acham ele um herói. Ok, esse parece mais direto. A causa é mais consensual, digamos. E o segundo cenário? Um ativista revoltado com o péssimo atendimento num hospital público protesta e acaba quebrando a recepção. As pessoas que estão ali, sofrendo com descaso, e até parte da imprensa, aplaudem, acham justificado, tratam como herói também. Aí já começa a ficar mais complicado. A ação é mais violenta, o alvo é diferente. E o terceiro? Melhores serviços públicos, no meio da confusão com a polícia, alguém, uma pessoa anônima, no meio da multidão, joga um rojão numa viatura policial. A viatura pega fogo, essa pessoa, se for identificada, é presa, processada por dano ao patrimônio público e geralmente não tem a mesma defesa pública ou simpatia da mídia que os outros 2 tiveram. Entendi os 3 cenários. São bem diferentes nas consequências, né? E qual a conclusão que o autor tira disso? Ele aponta justamente isso. Pela lei, friamente falando, os 3 cometeram crimes, houve dano, mas as consequências e principalmente como a sociedade vê cada caso são totalmente diferentes. Depende muito do contexto, da causa que está por trás, de quem fez a ação, de como a mídia retrata. A justiça e a opinião pública parecem ter pesos e medidas bem diferentes. E o ponto crucial que ele parece querer levantar, para além da lei, é a relação entre a ação em si, que pode ser vista como vandalismo, e a intencionalidade por trás dela, ligada ao ativismo. A intenção. Ele parece defender que atos que fogem completamente do objetivo legítimo do ativismo, que são só a destruição gratuita, oportunismo ou violência pela violência, esses sim precisam ser combatidos e diferenciados. Mas ele reconhece que a linha é tênue e complexa. Ele também não foge da ideia de que, para mudar as coisas, às vezes precisa quebrar alguns ovos, né? Que a mudança real não vem de forma suave, muitas vezes. Sim, ele admite isso, que transformações grandes, mudanças de paradigma, podem exigir ações mais duras, que saiam da zona de conforto, que incomodem o status quo. Mas ele também faz um alerta importante sobre a necessidade de ter informação, de pensar por conta própria, para não virar só massa de manobra. Entendi. E sobre a responsabilidade individual? Exato. Ele reforça que cada um precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos, mesmo quando se está lutando por uma causa coletiva. A questão ética que fica pairando é até onde os meios que a gente usa se justificam pelos fins que a gente busca, especialmente quando se trata de causas sociais. Onde está o limite? Realmente, não tem resposta fácil para isso. Mudando bastante de foco agora, a pensata 8. A decisão responsável parece pegar bem pesado na questão da publicidade infantil. Qual é o argumento central ali? Olha, essa é uma crítica demolidora mesmo. O raciocínio que ele constrói é bem simples e direto, quase irrefutável. Ele parte do seguinte: se a gente concorda que uma criança de, 10 anos não tem maturidade suficiente para decidir coisas básicas da própria vida dela, como ir ou não para a escola, o que comer sempre, porque falta discernimento, falta capacidade de julgamento... Certo, isso é meio óbvio. Pois é. Aí ele pergunta, como é que a gente permite, então, que essa mesma criança seja bombardeada o tempo todo por publicidade? Uma publicidade que é feita especificamente para persuadir, para convencer, e que, segundo ele, muitas vezes usa de meios desonestos para isso.
Ele realmente não economiza nas palavras para criticar isso, pelo que você está dizendo. De jeito nenhum. Ele chega a chamar essa prática de direcionar a publicidade para a criança de crime hediondo e diz com todas as letras que quem faz isso, anunciantes, agências, veículos de comunicação, deveria ir para a prisão. Caramba, é bem forte. E quais os problemas que ele vê como resultado dessa prática? Quais as consequências? Ele argumenta que isso ajuda a formar crianças excessivamente consumistas, gananciosas, competitivas de um jeito ruim, que depois se tornam adultos problemáticos e, no limite, podem virar até governantes perigosos. Além disso, ele diz que isso desrespeita e atropela totalmente o papel da educação e da família na formação dos valores da criança. Ele faz alguma comparação com outras áreas onde a publicidade já foi restringida ou proibida? Faz sim. Ele lembra que a propaganda de cigarro foi proibida e ele acredita que no futuro a de bebidas alcoólicas também será. Aí ele questiona: por que essa demora toda para proteger as crianças, que são justamente as mais vulneráveis a esse tipo de apelo? Entendi. E ele propõe alguma coisa ou fica só na crítica? Não, ele não fica só na crítica, não. Ele faz um chamado à ação. Sugere denunciar essas propagandas abusivas, tentar ser menos consumista, como exemplo, e principalmente estimular o conhecimento nas crianças, porque para ele, a falta de conhecimento é o que abre espaço para dogmas, para manipulação, para frustrações depois. E a propaganda em si? A propaganda, se tiver que existir para produtos infantis, deveria ser direcionada aos pais, aos adultos responsáveis. Eles sim teriam a capacidade de filtrar e decidir o que é bom ou não para a criança. É impressionante a veemência, a paixão com que ele defende esse ponto. É quase um manifesto mesmo pela proteção da infância contra esse marketing que ele considera agressivo. Com certeza, é um texto que transborda indignação e preocupação. Agora, mudando completamente de novo, a Pensata #9 nos leva para uma viagem bem mais filosófica sobre a complexidade do tempo. O que essa Pensata explora? Ah, essa aqui vai fundo mesmo. Começa logo citando aquela famosa frase de Santo Agostinho sobre tempo, né? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicar a quem me pergunta, não sei mais. Já mostra que o negócio não é simples. Essa frase é genial, captura perfeitamente o mistério. E ele traz aqueles conceitos gregos para ajudar a gente a pensar sobre isso, não é? Cronos, Kairos. Isso, ele explica os três principais. Cronos, que seria o tempo do relógio, o tempo sequencial quantitativo, que a gente mede em horas, dias, anos, o tempo da razão, digamos assim, o tempo que a gente está sempre correndo contra. Exato. Depois vem o Kairos, que é o tempo da qualidade, o momento certo, a oportunidade, aquele instante significativo que marca a nossa vida. Não se mede, se vive. É mais ligado à emoção, à experiência. E o terceiro? E, por fim, o Éon, que seria um tempo mais amplo, ligado talvez ao eterno, ao sagrado, adoração que transcende o nosso relógio biológico e cronológico, um tempo de conexão mais profunda. Muito interessante essa divisão. E qual é o problema da nossa relação com o tempo hoje em dia, segundo a análise dele? A crítica principal é que a gente ficou meio que panteando no Cronos. Vivemos obcecados em contar minutos, horas, dias. Ou ficamos presos ao passado com nostalgia, ou projetamos tudo para o futuro com ansiedade. E com isso, a gente esquece do quê? A gente se esquece de viver o presente com qualidade, com intensidade, o kairos, e também de aceitar o fluxo natural da vida, o ciclo, o envelhecimento, que talvez fizesse parte de um entendimento mais amplo do tempo, ligado ao Éon, quem sabe? E quais seriam as consequências dessa visão tão limitada e focada no Cronos? Ele diz que isso leva a gente a ter comportamentos que são meio absurdos, às vezes até perigosos. Alimenta toda uma indústria gigantesca, cosmética, farmacêutica, de cirurgia plástica que fatura bilhões. Bilhões mesmo. Ele cita um dado impressionante. 30 bilhões só para a indústria cosmética no Brasil, isso lá em 2011. Imagina hoje. E essa indústria toda lucra explorando justamente o nosso medo de envelhecer, a nossa negação de que somos finitos. 30 bilhões. É muito dinheiro construído em cima dessa negação da nossa condição.
E qual a mensagem final dele sobre como lidar melhor com o tempo? É um convite forte para a gente aceitar a nossa finitude, aceitar o envelhecimento não como uma tragédia, mas como parte natural da vida, talvez até como um passo necessário para a nossa evolução como seres humanos. No fundo, é uma crítica à superficialidade, a essa corrida maluca contra o relógio que nos impede de viver o agora e de aceitar quem a gente é. Realmente dá o que pensar. Uma pausa para respirar e assimilar isso é sempre bom. Seguindo adiante, a Pensata 41 entra num tema super atual, quentíssimo, ética e moral na era da inteligência artificial. Pois é, aqui a filosofia encontra a tecnologia de ponta de um jeito bem direto. Ele começa lembrando do Isaac Asimov, né, e das famosas leis da robótica, que já era uma tentativa de pensar nesses limites éticos lá atrás, décadas atrás. Verdade. E, para organizar a discussão, ele faz aquela distinção importante entre os conceitos de ética e de moral, certo? Exatamente, ele reforça essa diferença que é crucial para entender o problema. A ética, para ele, estaria mais ligada a princípios universais, que deveriam valer para todos em qualquer lugar, tipo o princípio de preservar a vida humana, como na primeira lei de Asimov. Ok. A ética como algo mais amplo, universal. E a moral? Já a moral seria o conjunto de regras, normas e costumes de um grupo específico, numa determinada cultura, num lugar. Tipo as leis de trânsito, que mudam de país para país, ou regras sociais sobre o que é certo ou errado em determinada comunidade. A moral é mais local, cultural. Entendi a diferença. E aí que mora o problema para a inteligência artificial na visão dele. Onde está o nó? O nó está exatamente aí. Pensa só, um robô ou um algoritmo, pelas leis de Asimov, deveria seguir a ética universal, Lei 1, não prejudicar humanos. Só que ele também tem que obedecer às ordens humanas, Lei 2. E essas ordens vêm de quem? De pessoas que vivem e pensam de acordo com a moral do seu grupo, da sua cultura. Aí complica. Complica muito. Como que uma IA, que muitas vezes opera globalmente, vai conseguir conciliar ordens humanas que podem ser moralmente aceitáveis num lugar, mas totalmente inaceitáveis em outro, sem acabar ferindo um princípio ético mais fundamental? Como ela decide qual moral seguir? Essa é a pergunta de $1 trilhão, talvez. E qual é o grande alerta que o Chico Assis faz diante desse dilema? O alerta é bem sério, bem direto. Ele diz que é urgente, é fundamental que as pessoas que programam, que desenvolvem, que decidem sobre IA tenham um conhecimento estruturado, profundo e exaustivo sobre ética e moral. E ele enfatiza, são campos da filosofia. Não é só um cursinho rápido de ética tech. De jeito nenhum. Para ele, sem essa base filosófica sólida, a chance de a gente acabar criando uma IA que seja antiética ou não ética, ou imoral, ou simplesmente amoral, que ignora completamente essas questões, é de 100%. Ele é categórico nisso. 100%. É taxativo. E ele também critica quem fala sobre o assunto sem ter essa formação filosófica adequada, não é? Crítica, sim. Ele fala de uma certa banalização da filosofia, com muita gente se apresentando como especialista em ética na IA, sem ter estudado o assunto a fundo de verdade. Ele até conecta isso com o famoso efeito Dunning-Kruger. Ah, aquela tendência de quem sabe pouco sobre um assunto achar que sabe muito. Essa mesma. Ele menciona isso em outra pensata, a 48. E o perigo, para ele, é justamente essa superficialidade acabar guiando o desenvolvimento de uma tecnologia que tem um potencial de impacto gigantesco nas nossas vidas. Fica a pergunta incômoda. Quem está realmente definindo os valores que vão ser embutidos nessas máquinas? Com base em quê? Uma questão fundamental mesmo que a gente precisa discutir muito mais. Bom, passamos por vários temas bem diferentes aqui, né? Da fidelidade do cliente à programação de robôs. Como a gente pode tentar costurar essas ideias todas que o livro traz? Qual o fio condutor? Olha, se a gente tentar juntar os pontos, persegue alguns temas recorrentes, né? Tem essa questão forte de como a gente percebe as coisas, da nossa visão ser sempre limitada, ser uma versão, fatos versus versões. Certo.
A subjetividade da percepção. Isso. Tem também a nossa responsabilidade, tanto individual quanto coletiva, nas nossas ações, seja na hora de consumir e educar, propaganda infantil, de participar da vida política, ativismo e vandalismo, ou de criar novas tecnologias, ética na IA. A responsabilidade ética em várias esferas. Exato. E aparece muito também aquela tensão entre os sistemas que são focados demais no lucro, na eficiência fria, e a nossa necessidade humana de sermos tratados como pessoas, com dignidade. Relacionamento, fidelização. A humanização versus a objetificação. Perfeito. E, por fim, talvez uma busca por um sentido que vá além da superficialidade, além da corrida contra o relógio. Uma busca por viver o presente com mais qualidade, por aceitar nossa condição humana, nossa finitude, complexidade do tempo e até na urgência da ética na IA. Então, no fundo, as pensatas funcionam como pequenos cutucões, pequenos convites à reflexão. Exatamente. São como provocações para a gente parar um pouco a correria e pensar. Desafiam a gente a examinar nossas próprias ações, o jeito como a gente vê o mundo e os outros, usando sempre essas lentes da ética e da moral. Mesmo nas situações mais banais, mais cotidianas, é quase um treino de aplicar filosofia na vida real. Perfeito. Acho que conseguimos dar uma boa geral. Fechamos então essa nossa conversa sobre o livro Reflexão Ética e Agir Moral, Pensatas de Chico Assis. Realmente uma mistura interessante de observação atenta do dia a dia com questionamentos filosóficos bem profundos. E ainda com essa camada extra e super atual da colaboração com a inteligência artificial na própria produção do livro. E para deixar talvez uma última reflexão, uma última pulga atrás da orelha de quem está ouvindo, pegando carona nas ideias do livro, mas indo um pouquinho além, o autor lembra em outro texto, no 55, que a história muitas vezes é contada pelos vencedores, né? E a gente viu aqui, no 6, como a nossa percepção é sempre, inevitavelmente, só uma versão dos fatos. Verdade. Se a gente junta isso com aquela nossa tendência humana, que ele também comenta no 48, de achar que a gente sabe mais do que realmente sabe, o tal do Dunning-Kruger que a gente falou, talvez um dos grandes desafios éticos para a gente hoje seja justamente o de ir atrás ativamente, de propósito, daquelas histórias, daquelas perspectivas que foram deixadas de lado, que foram silenciadas ao longo do tempo. Buscar as outras versões. Exato. Cultivar uma certa humildade sobre o nosso próprio ponto de vista, sabe? Reconhecer que ele é limitado. Talvez esse seja o caminho para a gente conseguir construir um entendimento um pouco mais justo, um pouco mais completo e principalmente mais humano do mundo e do nosso lugarzinho nele. Fica aí a reflexão para cada um levar consigo. Excelente provocação para a gente continuar pensando depois daqui. Muito obrigado pela conversa. Foi ótimo. Eu que agradeço. Valeu.